Hoje é dia de comemoração porque o homem Ishiro Oda acaba de provar que ele não esqueceu do almirantado. Sakazuki, o atual almirante de frota da Marinha, foi confirmado com uma recompensa equivalente a 5 bilhões de berries. E isso não é tudo. Oda praticamente confirmou também que o almirante Kizaru foi o responsável por ajudar o Luffy durante o incidente de Egghead. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Eu precisaria dizer mais alguma coisa? Não, né? Mas eu vou dizer mesmo assim porque a verdade tem que ser dita e a verdade é absoluta, assim como a justiça da Marinha. E que dia melhor para fazer um vídeo como esse justamente quando eu acabo de receber o maior figure que eu poderia ter na minha coleção fornecido pela parceira do canal Ichiban Action Figures. Galera, esse monstro chegou semana passada aqui em casa e eu nem tive tempo de colocar ele no meu cenário ainda, mas eu só digo uma coisa: quando esse homem começar a finalmente se levantar a bunda da cadeira e entrar em ação de verdade, eu não duvido, não tenho a menor dúvida que isso aqui, meu amigo, vai valorizar no mínimo uns 1000%, mais que Bitcoin se bobear, de tanta gente que ele vai arrombar por aí. Mas brincadeiras à parte, assim como a Ichiban confia no nosso trabalho aqui no canal para enviar uma peça tão valiosa quanto essa aqui pra gente, eu também confio no trabalho deles, porque eles são a loja com o maior catálogo de figure de anime do país. Vocês podem conferir o link da loja deles no Instagram aqui embaixo, tanto no link da descrição quanto no comentário fixado. E claro, não podia faltar aquele cupom de 10% de desconto na hora da sua compra, beleza? Agora, na verdade, agora sim não, né? Eu ia falar pra gente começar a nossa brincadeira, mas esse homem, ele precisa estar no cenário num vídeo tão especial quanto esse. Então eu vou pedir licença ali pra aquela galera pra poder dar espaço, abrir espaço pro Lorde. Agora sim, dado o devido respeito, vamos começar a nossa aventura. Com o lançamento do volume 110 do mangá de One Piece, como de costume, tivemos a sessão de perguntas e respostas SBS. A maioria das perguntas é aquele circo que a gente já conhece, mas no meio disso sempre tem alguma coisa interessante e dessa vez não foi diferente. Por exemplo, tivemos a revelação da forma animal e da forma híbrida de Yamato quando ela ainda era uma criança. Tivemos também as ilustrações de Jinbe aos 60 e 80 anos de idade, no futuro que tudo deu certo e no futuro em que tudo deu errado. Mas onde a coisa começa a ficar realmente interessante é quando um leitor pergunta sobre as antigas ocupações dos almirantes Fujitora e Ryokugyu, antes de se tornarem almirantes da Marinha. Oda desenha os dois quando eles ainda eram crianças e responde o seguinte: nascido no reino Taya, no South Blue, há 41 anos, Aramaki cresceu e se tornou um policial. Depois de causar um grande incidente envolvendo uma mulher, ele foi jogado na prisão. Em algum momento, durante os 2 anos após a Guerra dos Melhores, a reputação e a força extraordinária de Aramaki chegaram aos ouvidos do governo mundial, que o libertou de sua prisão e o fez participar do alistamento militar mundial para se juntar à Marinha. Já quanto a Fujitora, abre aspas, Fujitora sofreu grandes perdas em uma casa de jogos de azar na ilha Twin Snake, localizada no West Blue. Ele trabalhava lá como guarda-costas quando o governo mundial o comprou com uma grande quantia em dinheiro. Fujitora era um chefe militar de defesa no reino Aoi que existia na Grand Line e o governo mundial estava ciente do fato de que ele era um grande criminoso de guerra devido à circunstância do reino Aoi ter sido destruído numa guerra. Galera, nenhum dos reinos que foram citados aqui a gente tem qualquer conhecimento, mas o que me chama a atenção nessa descoberta é que tanto o Fujitora quanto o Aramaki tiveram seus passados como criminosos. Isso é muito curioso porque a gente nunca imaginaria que a Marinha colocaria criminosos, principalmente no cargo de maior poder da série, né, da instituição. Na verdade, a gente nunca imaginou que a Marinha aceitaria antigos piratas como parte da instituição, ainda mais sob o comando do Akainu. E o fato da gente nunca ter tido qualquer informação que, no mínimo, sugerisse que o Aramaki e o Fujitora tivessem uma vida como piratas no passado, reforçava essa impressão. Explicando melhor, o Oda ele nunca deu qualquer evidência ou dica, né,
que esses dois eram conhecidos por serem piratas no passado, então a gente foi levado a pensar que tanto o Aramaki quanto o Fujitora fossem apenas civis, extremamente poderosos ou quem sabe antigos caçadores de recompensas, né? Só que não, o fato dos dois almirantes terem um passado como criminosos, mesmo que não como piratas, mas ainda assim como criminosos, foi um negócio que me pegou de surpresa. Agora, uma teoria a respeito do Fujitora que voltou a ganhar força e popularidade com essa SBS é a sua possível relação de origem com o país de Wano, mais especificamente a família Shimotsuki. Essa é uma teoria que eu já trouxe aqui no canal, mas vale um breve resumo. Primeiramente, não tem como negar que o visual do Fujitora com esse kimono roxo sempre fez a gente se lembrar das roupas usadas pelos samurais do país de Wano. Além disso, cronologicamente, a família Shimotsuki deixou o país de Wano ilegalmente 55 anos atrás, enquanto Fujitora nasceu 54 anos atrás. Então Fujitora teria nascido apenas um ano após o seu clã ter deixado o país, pelo menos hipoteticamente falando. E aqui um pequeno parêntese, está rolando uma divergência de tradução nessa SBS a respeito do Fujitora ter nascido ou não no West Blue, mas independentemente de qual for a tradução correta, como eu disse, ele nasceu um ano depois do clã Shimotsuki ter deixado o país de Wano, então uma coisa não anula a outra. Mas uma coisa que essa SBS trouxe para que essa teoria ganhasse ainda mais força foi o visual do Fujitora ainda criança. Se notarem bem, ele usa um kimono praticamente idêntico ao que o deus da espada Ryuma usava. Então pode ser que isso não tenha sido por acaso, mas por enquanto a gente vai ter que esperar para saber. Será que o Fujitora aí, quem sabe, não é um tio-avô, quem sabe, do próprio Zoro? Já uma outra pergunta feita durante essa SBS envolve Luffy e Kizaru durante o incidente de Egghead. Um leitor pergunta o seguinte, abre aspas, no capítulo 1103 do mangá, Luffy estava com tanta fome que não conseguia se mover, mas no capítulo 1106 ele ficou cheio, ficou de barriga cheia. Quem foi que deu comida para o Luffy? Eis que o Oda responde, abre aspas, no capítulo 1103, Luffy começa a devorar comida. Quando Luffy disse comida, quem foi que respondeu? Foi Sanji ou Franky que estavam perto dele? Kizaru e Sentomaru também estavam lá. Nunca foi revelado quem fez isso, ao que parece. Essa ação parece ter sido feita na velocidade da luz, aquela que nem mesmo o olho nu consegue ver. Nem eu sei quem fez a velocidade da luz. Então, com essa resposta, o Oda afirma com meias palavras que sim, Kizaru foi aquele que ajudou o Luffy a recuperar as suas energias após o confronto entre eles. Isso já tinha sido deixado de forma implícita quando vimos que a tigela de comida dada ao Luffy era a exata mesma tigela que o Kizaru apareceu comendo antes de atracar na ilha de Egghead. Então, o que eu já falei 1 milhão de vezes quando esse assunto estava em alta, agora é praticamente irrefutável. Kizaru sempre esteve fazendo corpo mole, pica mole, galera, para não ter que fazer ainda mais do que fez contra aqueles que eram os seus amigos. A luta entre Luffy e Kizaru terminou com os dois caídos no chão. Luffy por exaustão do seu próprio poder, enquanto Kizaru por fingir que não podia mais continuar. E agora ficou provado que era só um fingimento, já que foi ele quem se moveu para ajudar o Luffy a recuperar as suas energias. Mas o Luffy não perdeu pro Kizaru, ele perdeu pro próprio poder, porque ele ficou sem energia. Porra, se o cara não aguenta o próprio poder e cai no chão, enquanto o outro ainda podia continuar lutando, não tem desculpa, meu amigo. Cada um tem que controlar o próprio gasto de energia. Não adianta, por exemplo, o Luffy ele torrar todo o hack dele para esmurrar o Doflamingo no Gear 4 lá em Dressrosa, se depois ele tem que ser carregado por outras pessoas e fugir para não morrer, para não ser morto pelo Doflamingo. Entende o que eu tô dizendo? Outro exemplo, quando o Luffy aprendeu a infundir o seu Haoshoku e enfrentou o Kaido no topo de Onigashima, ele estava conseguindo realmente trocar umas boas porradas com o Kaido, só que para se manter
no nível do Kaido por aquele breve momento, o Luffy precisou despender de um gasto de energia muito maior que o Kaido. Por isso, quando essa energia acabou, ele foi arremessado para o fundo do oceano. Então, trazendo isso para o que vimos em Egghead, Luffy usou tudo o que tinha de uma só vez para se manter de igual para igual com o Kizaru naquele momento, e mesmo assim não foi o suficiente, porque o macaco amarelo ainda podia entregar comida na velocidade da luz. Portanto, 1-0 para o Almirantado nesse vídeo. Agora, além das perguntas respondidas em SBS, também tivemos uma sessão de perguntas e respostas que veio junto da Shonen Jump dessa semana, onde o Oda também responde algumas coisas bem interessantes. Primeiro, um leitor pergunta sobre o Sabo, se ele fez algum treinamento para usar adequadamente a Mera Mera no Mi, e eis que o Oda responde que ele está treinando todos os dias, e acha que o Sabo lembrou de muitas coisas depois que ele recuperou a sua memória. Isso a gente pôde ver, né, após o arco de Dressrosa, quando vimos o Sabo treinando a sua fruta sozinho do lado de fora da base dos revolucionários. Oda também revela que Monkey D. Dragon nunca chegou a viver com o Luffy, pelo menos não que o Luffy se lembre, né? Oda diz que Dragon é o líder do exército revolucionário e se a relação de parentesco deles fosse revelada, isso colocaria a vida do Luffy em perigo. Ele diz, abre aspas, fico imaginando como ele se sentiu quando foi forçado a deixar a sua família e o que ele pensou quando viu seu filho em Logtown. Fecha aspas. E isso, galera, foi outra coisa que também foi respondida no mangá durante o arco de Egghead, quando o Dragon ele revela o motivo de ter se separado do Luffy desde muito cedo, então sem grandes surpresas aqui também. Outro leitor também pergunta sobre o navio dos piratas do Barba Negra se chamar Sabre de Shebek, e se esse navio teria alguma relação com o homem Rox D. Shebek. Eis que o Oda responde, abre aspas, Shebek é o nome de um tipo de navio à vela, então pode ser coincidência ou talvez não. Cara, é óbvio que tem alguma relação, no mínimo, com o Barba Negra herdando a vontade de Shebek, homenageando o seu navio com o mesmo nome do sujeito e querendo tomar o mundo, assim como Shebek quis se tornar o rei do mundo também. Galera, eu sinto que o Oda ele só foi coagido a responder esse monte de pergunta porque a revista precisava entregar algum conteúdo de One Piece, já que não teria capítulo essa semana também. Então eles separaram umas perguntas aí, o Oda respondeu sem negar nem confirmar nada, ou só reforçando o que já foi respondido no mangá, e vida que segue. Quer ver? Outro leitor pergunta sobre a força de Figureland Garlin. Ele diz, abre aspas, durante o incidente de God Valley, Garlin enfrentou os piratas, mas o quão fortes são as suas habilidades em combate? Eis que o Oda responde, abre aspas, ele é forte. Há um motivo para a sua força. Jura? Você jura mesmo? Nem pra falar, quem sabe, da linhagem sanguínea, né, da família Figureland, ou confirmar que a sua espada é uma das 12 de grau supremo, não. Tivemos apenas, existe um motivo para a sua força, e agora use a sua imaginação. Mas as duas grandes perguntas dessa lista vêm agora. Primeiro, sobre os acessórios do Luffy no Gear 5. Essa sim foi uma boa pergunta, abre aspas. Quando o Luffy está usando o Gear 5, ele tira coisas como um par de óculos e um capacete de beisebol do que parece ser um Hagoromo, uma vestimenta de plumas, ou no caso, aquelas nuvens dele, né, características do seu despertar. Por favor, nos conte como isso funciona. Eis que o Oda responde apenas que essa é a entrada para o mundo da fantasia de Nika. E mais uma vez, voltamos para essa discussão. Galera, quando tivemos essa cena dos óculos, né, no mangá, pra mim ficou explicitamente claro com todas as letras possíveis que o Luffy moldou aquele par de óculos a partir das nuvens do seu cabelo. Existe literalmente um quadro onde ele coloca a mão nos cabelos, o par de óculos começa a se formar a partir dos seus cabelos e no quadro seguinte os óculos são formados. Quando tivemos essa cena finalmente sendo adaptada no anime, apesar da animação ter sido feita de forma acelerada e meio com
confusa de forma proposital, ainda assim, quando a gente desacelera a cena e vê frame por frame, também fica muito claro que o entendimento da Toei é que o par de óculos surgiu a partir de um pedaço do seu cabelo. E agora, nessa sessão de perguntas, o leitor afirma justamente isso, que os objetos foram tirados a partir das plumas, no caso, as nuvens do despertar do Luffy. E o Oda, ele não nega isso. Agora a pergunta, como o Luffy poderia tirar os objetos a partir do seu corpo? Quem acompanha o canal sabe que a resposta para isso é muito simples. É só a gente se lembrar dos efeitos da fruta do fio. Com ela, Doflamingo era capaz de criar clones idênticos de si mesmo, inteiramente feitos de fios, inclusive com cores e tudo. Esses clones eram tão idênticos que o próprio Kyros, quando cortou a cabeça de um desses clones, nem sequer percebeu que aquele não era o Doflamingo de verdade. O clone até conseguia literalmente falar igual o Doflamingo, de tão fiel que aquele clone era. Então, apesar da fruta do Luffy não ser uma paramecia como a do Doflamingo, que consegue expelir na sua essência borracha do seu corpo, assim como o Doflamingo consegue expelir os seus fios, né? Com o despertar do Luffy, ele ganha esses novos atributos com a desculpa de ser uma fruta mítica e passa a poder expelir borracha do seu corpo e moldar da forma como ele bem entender, inclusive moldando um par de óculos ou, por exemplo, um bastão de beisebol. Ou seja, toda essa discussão sobre Toon Force acaba se tornando inútil, porque no fim das contas ela gira em torno apenas de uma questão teórica, da questão teórica da coisa. Porque independente se o Luffy consegue summonar coisas do nada ou se ele consegue criar a partir do seu corpo de borracha, que é o que eu acredito e defendo até hoje, na prática o resultado acaba sendo o mesmo. Então, com o despertar, Luffy consegue moldar o ambiente como borracha, moldar até outros seres vivos como borracha, consegue expelir borracha para criar objetos, pelo menos no meu entendimento, e sinceramente eu não duvido que o Luffy seja capaz até de moldar o espaço com esse poder. Assim como em desenhos animados antigos onde os personagens abrem portais em paredes, etc., ou no próprio espaço, Luffy poderia agarrar o tecido espacial e dobrá-lo, só que nesse caso com a desculpa de que ele consegue moldar o ambiente como se fosse borracha. Então, se o espaço é algo que pode ser dobrado de forma natural, por que não o Luffy poder fazer isso também, né? Literalmente como o Saitama também fez ali, né? Com o portal espacial do Blast no capítulo lá do mangá. No fim, caso isso aconteça, isso seria praticamente um Toon Force mesmo, e eu realmente não duvido que isso aconteça, mas o meu ponto é que isso ainda seria uma habilidade fundamentada no conceito que envolve o despertar das Akuma no Mi. E agora para a grande cereja do bolo, que foi essa sessão de perguntas e respostas. Um leitor pede para o Oda explicar como funciona o sistema de recompensas da Cross Guild. Eis que o Oda classifica o número de estrelas e coroas para cada patente da marinha, né, de marinheiros, né, relembrando que cada almirante possui uma recompensa de 3 coroas, o que equivale a cerca de 3 bilhões de berries, e revela ineditamente que o almirante de frota possui uma recompensa de 5 coroas, o que equivale a 5 bilhões de berries. Ou seja, o homem Sakazuki possui uma recompensa superior a imperadores como Luffy, atualmente com 3 bilhões de berries. E aí sim, né, o Law e o Kid eu nem vou contar aqui porque eles nunca deveriam ter recebido uma recompensa de 3 bilhões de berries, né, pra começo de conversa. Bug valendo atualmente 3 bilhões 189 milhões de berries. Drácula e Mihawk, que não é imperador, mas poderia disputar pelo título, né? Com uma recompensa atual de 3 bilhões 590 milhões de berries. E sim, eu vou citar um por um aqui. Barba Negra, atualmente com uma recompensa de 3 bilhões 996 milhões de berries, lembrando que a recompensa dele aumentou recentemente para esse valor, não é mais aquela de 2 bilhões e pouco. Shanks, o Ruivo, atualmente com 4 bilhões 48 milhões e 900 mil berries. Charlotte Lin Lin, que possui uma recompensa de 4 bilhões 388 milhões de berries. E até mesmo a criatura mais forte viva, o Imperador
Kaido, valendo 4.611.100.000 berries. Ou seja, a recompensa de 5 bilhões de Sakazuki está praticamente encostada na recompensa do homem mais forte do mundo, Edward Newgate, que valia um total de 5 bilhões e 46 milhões de berries. É o que eu falo há 10 anos aqui nesse canal, meu irmão. Se colocasse o Akainu e o Barba Branca para se enfrentassem num X1, os dois no auge, sem interferência, ia sair uma luta de igual para igual com uma leve puxada de sardinha para o Barba Branca, mas não seria essa discrepância que a Toei fez parecer na adaptação dela pro anime. E esquece esse negócio de que a geração passada era anos-luz à frente da geração atual. A geração atual tá aí justamente para superar a anterior. Vocês acham que o Luffy com nível Yonkou atualmente vai derrotar um Akainu como se fosse nada com um mero soco? Meu irmão, o nível de dificuldade para derrotar o Akainu vai ser nível Rei dos Piratas. E o melhor, eu já tô prevendo o malabarismo nos comentários, mas essa recompensa é só por causa da patente de almirante de frota. Não quer dizer que ele é mais forte coisa nenhuma. Ou, mas a recompensa da Cross Guild não tem o mesmo parâmetro da recompensa do governo. Meu irmão, podem chorar à vontade que hoje eu vou beber... Cadê meu copo aqui de água? Eu vou beber 10 litros de lágrimas aqui, ó. E eu nem vou esfregar na cara que a recompensa do Akainu é quase o dobro da recompensa do Garp, né? Que vale os 3 bilhões de berries, porque eu não quero causar aqui, né? Intriga, fogo amigo. Aqui nessas horas a gente tem que se unir. Mas eu também não podia deixar passar essa porque o homem aqui não é de ferro, né? O homem aqui é de magma. Não é à toa que ele acharia o One Piece em o quê? Um ano. Com isso, então, encerramos o vídeo de hoje, que é só alegria. Se você ficou até o final, gostou do vídeo ou, quem sabe, se sentiu provocado, instigado ali, né, por algum motivo, e ainda não for inscrito, lembra de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo os próximos vídeos. E agora, se você perdeu o vídeo de ontem sobre os personagens, em especial os vilões de One Piece, que ainda vão voltar a aparecer antes do final de One Piece, ele vai aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir. E lembrando que você pode adquirir o seu personagem favorito na Ichiban Action Figures com o cupom de desconto BrunoB10 na hora da sua compra, beleza? Até a próxima, tchau!